Que a paz de Cristo seja com todos. Nessa noite eu vou compartilhar um texto que esta semana foi como uma dinamite em meu coração. Ela explodiu. Explodiu de alegria. Explodiu de certeza. Explodiu de convicção. Eu acredito que a frase que você mais ouviu hoje é: Ele vive. É: Ele reina. É: Ele ressuscitou. E Ele voltará. Essa é a convicção da igreja. Essa é a convicção dos crentes fiéis. Confesso a você, para quem conhece a glória de Deus, para quem conhece a glória de Cristo, não está preocupado com a glória desse mundo. E o que seria a glória desse mundo? A fama, a honra, o reconhecimento, tudo isso glória, né? O esplendor, a beleza, a grandeza de um corpo belo. Ou expressões de alegria, de celebração, de vitórias. Essa é a glória. E quem é aqui que não procura a glória? Quem é aqui que não procura? Mas a glória que eu quero falar nesta noite é muito diferente. Muito, mas muito mesmo. Quero compartilhar com você esse texto que explodiu no meu coração. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, por favor. Convido você a abrir a sua Bíblia e ler comigo. Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Foi esse texto. O homem natural, ele não tem as condições de escrever isso. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que revelaste ao teu filho, o apóstolo João. Ainda hoje queima no coração dos crentes fiéis. Ainda hoje, Deus, nos traz convicção de uma esperança plena, Pai. Que privilégio ele teve. E que privilégio teremos, pois o veremos face a face, Pai. A glória desse mundo é passageira, mas a tua não, Pai. Abre nesta noite os nossos olhos para enxergar a tua glória, Cristo. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, amém. Se ele não abrir, nós não temos condições. Se Cristo não abrir, nem eu nem você, a gente não tem condições. Irmãos, estamos diante do livro de Apocalipse, que não é um livro de terror, não é um livro que nos dá medo, nada disso. É um livro que revela a esperança da vitória final de Cristo. É esse livro, e ele escreveu justamente para esse propósito. Qual é o propósito desse livro? É encorajar os cristãos em tempos de perseguição, oferecendo esperança na vitória final de Deus sobre o mal. É desse jeito. Esse é o propósito do livro. E a quem foi revelado? Ao apóstolo João, para revelar à igreja da Ásia Menor e a todas as demais igrejas. E veja, depois de 2000 anos, chegou até a mim, até a você.
Deus que faz isso. E a revelação, irmãos, está lá no verso 1. Apocalipse 1:1 diz assim o texto: a revelação de Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando um anjo, deu a conhecer o seu servo João, que é discípulo de Cristo, que atestou a palavra de Deus e o testemunhou de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Está aí. Jesus entregou um recado precioso a João. E ele diz: bem-aventurado aquele que lê, nós lemos. Bem-aventurado, felizes, é aqueles que ouvem, mas não só ouvem, é aqueles que guardam. E no verso 9, irmãos, veja o que está escrito. Leia comigo agora o verso 9. Vamos ler todos o verso 9? Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aí depois disso vai acontecer que Jesus glorificado vai se apresentar a João em sua glória e vai dar um recado para ele, que foi aquele que lemos anteriormente. Então, João provavelmente é o único discípulo de Cristo que não foi martirizado. Está preso provavelmente numa ilha distante chamada Patmos. Ele está ali como prisioneiro. E nesta época, os cristãos eram perseguidos pela autoridade romana. Porque é muito importante você entender isso. Aí a perseguição ocorria porque os cristãos se recusavam a prestar culto ao imperador romano, que se autodenominava como Senhor e como Deus. O livro foi enviado às 7 igrejas da província de Roma, da Ásia Menor, com o objetivo de encorajar aqueles irmãos, os crentes, a permanecerem firmes a Jesus Cristo em meio à perseguição e em meio ao sofrimento. O livro de Apocalipse foi escrito durante o reinado do imperador Domiciano, que era conhecido por sua crueldade e por exigir ser adorado como um Deus. O livro de Apocalipse serviu como manual para os mártires cristãos da época de João, oferecendo, sabe o quê? Conforto e fortalecimento em meio às dificuldades enfrentadas pelo Império Romano. Aí é que aparece João, no verso 9, ele diz: irmão. Ele não usa as credenciais dele de apóstolo, de discípulo de Cristo, nada disso. A forma de João humildemente tratar, ele diz: irmão, eu sou da mesma família de você, da família de Deus. E não só isso, eu sou companheiro, eu estou lado a lado lutando pelo Evangelho. Quando ele fala disso, eu sou co-participantes de vocês na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus. O que é que João está dizendo com isso? O que João quer dizer? João está se colocando, meu irmão e minha irmã, como um irmão, um companheiro de cada cristão crente que está angustiado, mas que tem guardado o reino de Deus em seu coração, que tem suportado com a resistência inabalável. Essa resistência inabalável, essa resiliência é um poder para suportar o sofrimento e a dor. Essa perseverança que ele fala é uma paciência mesmo para suportar os infortúnios da vida. É isso que ele está falando quando ele fala de tribulação, do reino e dessa perseverança, dessa paciência. Ele está dizendo assim, meu irmão: eu não vou desistir, eu não vou me curvar diante do imperador, só tem um Deus e eu não vou negar a verdade, eu não vou desistir, irmãos. É isso que ele está dizendo. Isso tudo, eu não vou desistir, sabe por quê? Isso tudo foi por amor a Cristo, porque Jesus merece. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é que tem todo o poder. O Espírito Santo me dá forças e esperança para não negar
pensa João assim, imagino eu, porque não tem outro Senhor, só tem um Senhor, Jesus, Filho de Deus. Irmãos, o nível de João é lá em cima. Está exilado, está sofrendo. Ele não está tomando banho de piscina não, tá bom? Ele não está numa praia não, alguém passando protetor não, nele não. Ele está prisioneiro numa mina. Ele diz, se é para morrer por causa de Cristo, eu vou morrer. Porque o que os meus olhos viram é verdade. Essa mensagem, de irmãos, isso é queimar em nosso coração. E ele diz, continuando o verso 9, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Veja porque ele estava prisioneiro. No texto ele diz, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. Veja onde o testemunho de Jesus dado por João e sua fidelidade à palavra o levou. Veja onde o levou. A ser uma ameaça para o Império Romano, a ser uma ameaça para o imperador. Entre eles e outros cristãos foram presos por não se render àquela cultura depravada, imoral, carnal, cheia de idolatria. Eu não vou me render. Eu não vou. Eu vou preso, eu vou. O irmão dele, Tiago, foi o primeiro mártir. Morreu crucificado. Atos capítulo 12. Aí João disse, não vou me esconder. Vou nada. João estava lá na igreja de Éfeso pregando a palavra, por onde passava, dando testemunho de Cristo. O verso 11 ao verso 16, Jesus agora aparece em glória para descrever a beleza, a sua beleza. E João ali, quando João vê isso, veja irmãos, mesmo diante de tanto sofrimento, angústia, dor, solidão, que João estava enfrentando, ele permaneceu fiel a Jesus e não o deixou. E o que aparece com isso, irmãos? Ele aparece para, agora quem aparece é Jesus. E Jesus aparece para fortalecer, encorajar, permanecer firme. Ele e seus irmãos, ele e a igreja. É esse texto que nós está diante dos nossos olhos. João estava diante de Jesus em sua glória, beleza e poder. Aquele sofrimento, nem aquela pressão, podemos assim dizer, poderia tirar a esperança de João de Cristo. E veja a sua recompensa. A glória de Jesus aparece para João, e o que revelou a ele? Nós vamos ver 3 coisas. Lembre-se, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio à dor, a glória de Cristo, a glória de Jesus, ressurreto, apareceu para João. E o que João aprende com isso, o que eu e você aprendem nessa noite? Primeira coisa, a glória de Jesus revela a nossa condição humana. E quanto a glória de Jesus não brilhar no nosso coração, desculpe a palavra, mas você vai continuar achando que é alguma coisa. Você vai continuar achando que tem poder sobre a sua conta bancária. Você vai continuar achando que você tem total controle da sua capacidade emocional, física, mental e de administrar o seu negócio, o seu trabalho. A glória de Jesus, ela revela a nossa verdadeira condição como homem. E o texto diz isso no verso 17. Veja o que o texto diz. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Ele não disse, e aí Jesus, como tu estás? Rapaz, eu estava com saudade. Estava tanto tempo aí e tal. E agora, vai voltar e vai pegar a igreja? Nada disso. Quando ele começou a descrever quem era Jesus, quando ele viu toda aquela glória do verso 11 ao verso 16, como ele estava vendo, quando ele ouviu aquilo, alguém que falava com ele, quando ele virou, a primeira reação dele foi cair como morto.
João, quando viu Jesus, a sua reação foi cair. Ele diz que ficou como alguém que morreu, imóvel, parado, não vou nem me mover. Esse ato mostra nossa condição como um homem diante da glória de Deus. Diante da glória de Deus. João sentia-se indigno de estar diante do Santo de Israel. Você se sente indigno. Não era para eu estar aqui, não era para eu estar vendo essa glória, não era para eu estar recebendo. Eu não mereço, mas por que eu não mereço? Por causa do pecado, Ele é santo. Eu vi quando Ele ressuscitou, eu toquei nos cravos lá, eu fiquei, quando Ele disse as últimas palavras, João, eis aí a tua mãe, passando para mim. Eu vi quando levaram o corpo dele, eu vi quando a pedra do sepulcro foi removida, não tinha ninguém lá. Eu vi quando Ele chegou dando a paz, eu vi quando Ele passou 40 dias percorrendo a terra e falando e nos ensinando. Eu vi tudo isso, eu vi quando Ele subiu e aqueles 2 varões que estavam lá disse, vocês que estão vendo esses que estão subindo, vocês verão que Ele irá descer novamente. Como é que eu posso estar diante desse Deus? Por isso, irmão, quando a gente vê, quando a gente sente quem é Deus e quem nós somos, caímos. Não tem como cair. Não tem como não se prostrar. Não tem como dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia da minha vaidade. Jesus, tem misericórdia das minhas escolhas. Jesus, tem misericórdia do meu egoísmo, do meu soberbo, do meu eu. Não tem como, irmãos. Não tem como. Ele se sentiu indigno de estar ali. Ele caiu. Sabe o que eu imagino que ele lembrou? Mateus 17, 6, 7. Jesus convidou 3, entre eles estava João, para um monte para orar. E disse que naquele monte apareceu Jesus, Elias e Moisés. E ele em corpo glorificado, os 3, quando viram a glória do Senhor. Mateus 17, o verso 6. Veja novamente qual foi a reação daqueles 3 discípulos quando viram aquele momento, quando viram a glória. A igreja pode ler comigo? O verso 7. Jesus aproximou-se e tocou neles. Irmãos, ele viu a glória de Deus e novamente ele caiu, ele se prostrou diante de um Deus santo. Jesus entre nós não pecou. O que nós seres humanos devemos fazer é se render e se prostrar diante dele, irmãos. Irmãos, Ele é santo, nós somos pecadores. Ele é bom, nós somos maus. Ele é justo, nós somos egoístas. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é graça. Nós somos mesquinhos, nós somos interesseiros. Ele é o Criador, nós somos criatura. Precisamos nos prostrar diante da graça, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, revelando daquela cruz. A certeza da ressurreição revela a sua glória para nós. A certeza da revelação, a certeza que Cristo morreu, ressuscitou, é a glória de Cristo revelada para nós nessa noite. Isaías, quando viu a glória de Deus, se prostrou também diante dele.
e disse que era um homem morto. Isaías 6, verso 5 diz: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A glória do Senhor, quando resplandece no coração de um homem, revela a sua condição, revela a sua natureza. E o homem não se gaba, o homem ele cai. E só Deus para nos levantar. Lucas 5:8, depois de uma pesca maravilhosa, passaram a noite toda, não pegaram nada. Aí Jesus estava lá, né? Aí Jesus vai, depois esperou guardar tudo. Jesus, olha, tira e vai novamente pescar. E tu é pescador. Tu é pescador. Mas Pedro disse algo que nos ensina sobre a sua palavra. Eu vou. E foi. E quando Pedro jogou, nunca tinha visto aquilo na vida dele. Como é bom confiar nesse Jesus. Como é bom andar sobre a palavra. Como é bom, irmãos. Como é bom. Talvez você aqui não esteja entendendo isso, nos achando louco, mas não. É o Espírito Santo no nosso coração. Quando Pedro viu aquilo, ele disse, olha, vocês ficam aí, que eu preciso, tem algo mais importante para eu fazer agora. O mais importante não são os peixes. Nada disso. E em Lucas 5:8 ele diz, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se diante de Jesus. E sabe o que ele disse? Lucas 5:8, você precisa... está aqui. Vamos dizer o que Pedro disse? Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Nos constrange, né? Nos coloca na posição. Essa foi uma das mensagens mais difíceis de meditar, de refletir. Muito difícil. Porque a gente olha a ele, se olha no espelho e diz, meu Deus do céu, como é que pode isso? Que vê a glória de Cristo, olhe para a cruz. E você pode se prostrar humildemente diante dele, o reconhecendo como Rei e Senhor da sua vida. Filipenses capítulo 2, o verso 8 ao 11, diz que Deus o colocou ao nome que está acima de todo nome, para que todo o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse: Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, diante de quem você tem se prostrado? Diante de quem você tem se prostrado? É o dinheiro? É a riqueza? É o poder? É a influência? É amigos? Namorados? Namorada? Família? Entretenimentos? Causas sociais, ideológicas? Emprego? Profissão? Não, pastor, mas pode ser diante de si mesmo. É o ego, é a soberba, é a minha imagem. Tu és o cara. Prazeres e desejos carnais que leva você a um comportamento imoral. Diante de quem você tem se prostrado? Prostre-se diante de Deus.
Ele é o Criador. Você é criatura. Nada disso pode satisfazer a alma humana. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Sempre. A glória desse mundo passa. Mas a palavra diz: quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a glória de Cristo, primeira coisa que João nos ensina, ela revela a nossa condição. E a nossa condição é de criatura, diante do Deus Criador. É de pecador, diante de um Deus Santo. E precisamos dele, se prostrar unicamente diante dele. Mas o texto continua nos falando, e eu já vou partir para a conclusão. A glória de Jesus, segundo ponto, revela a sua bondade e compaixão pelos seus em meio ao sofrimento. João estava numa situação muito difícil, passando algo que nenhum de nós desejaria passar. Ser exilado, preso, perseguido por aquilo que acredita, sem liberdade de expressão, sem liberdade de falar o que pensa. E João não poderia estar nas ruas falando que Jesus Cristo é o Senhor, porque só tem um. E ele foi preso por causa disso. E a glória de Jesus revela sua bondade e compaixão pelos seus em meio ao sofrimento. Quando ele estava caído ali, o verso diz, no Apocalipse 1:17, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo. Essa é a bondade e a compaixão de Deus em meio ao sofrimento. Ele pôs a mão direita. João ali sabia distinguir qual era a mão que tocou nele. Jesus tocou para levantá-lo, para ajudá-lo. Um ato de bondade, de compaixão de Jesus. Jesus apareceu para João para mostrar sua glória, para mostrar o seu poder, e ao tocá-lo, Jesus deu força. Ao tocá-lo, Jesus deu força a João para encarar o que estava por vir. Ao mesmo tempo, e disse-lhe palavras que ecoaram, eram um eco do passado: não temas. João, afasta-se desse medo, João, da perseguição, do sofrimento, da dor, da tribulação, da igreja, da morte. Afasta. Jesus estava estendendo a mão não só para João, mas para a sua igreja, a igreja da Ásia Menor, mas também como a igreja dele hoje. A glória dele se revela diante da compaixão e da graça dele. O que isso nos ensina? Jesus nunca abandona o seu povo. Nunca abandona. Nunca abandona. Ele é o primeiro e o último, o texto diz em seguida. O início e o fim. Que encorajamento é saber que Jesus está conosco. E por último, pode tocar, Lidinha. A glória de Jesus revela quem somos. A glória de Jesus revela compaixão e bondade em meio ao nosso sofrimento. Você não está sozinho. Você pode estar passando por uma situação tão difícil agora, né? Você pode dizer: minha família me abandonou, meus amigos me abandonaram, estou sozinho. Não. Nessa noite, você sabe que você não está sozinho. Você sabe disso nessa noite. Você precisa acreditar nisso. E o último ponto, que é a glória de Jesus, revela o seu poder em garantir aos seus filhos um futuro garantido. Tem um futuro garantido para aqueles que creem nele. No verso 8 diz, no verso 18: e aquele que vive, eu estive morto, passei 3 dias, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Meu irmão, o que ele está dizendo aqui? Meu irmão, você não precisa temer a morte. Você não precisa, o crente não precisa temer ao inferno. Nada disso. Em vez disso, devemos nos virar do pecado, tirar o pecado e nos voltar para Ele. Nos voltar para Ele. Quando tentamos controlar nossas vidas e desconsiderar Deus, estabelecemos um curso que leva diretamente para o inferno. Diretamente. Quem crê em Jesus não está condenado. Agora, quem não crê em Jesus, a palavra do Senhor diz que está condenado. Condenado ao quê, pastor? Condenado a uma morte eterna. Condenado ao inferno. Não ignore essa verdade. Um dia ela pode aparecer para você, não na igreja, mas diante do verdadeiro tribunal que nós vamos estar, o de Cristo. No dia que Ele julgar todos nós. Em Romanos capítulo 3, o verso 22 ao 24 diz: e a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E Paulo fala ainda em Romanos capítulo 6, o verso 22 e 23, agora porém, libertados do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, transformados em servos de Deus. O fruto que você escolhe é para a santificação. O fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos nos preparar agora para a cantata. Vamos adorar aquele que vive. Deus tem revelado a sua glória nesta noite, a nossa condição, nos encorajando também e nos confortando em meio ao sofrimento, saber que Ele está conosco e saber que nele nós temos um futuro garantido. Talvez você aqui nesta noite não conheça a Cristo ainda. Hoje é uma oportunidade para isso, para mudar o rumo da tua eternidade. E você ter a convicção que Ele vive, que Ele reina, que Ele ressuscitou. Romanos capítulo 10 diz: se com o teu coração, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e com o seu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Está na hora de confessar Jesus.